Agora sim, gostaria de convidar aquele que tem inspirado muitos brasileiros a se tornarem protagonistas de um Brasil melhor, mais empreendedor e mais livre. Convido ao palco o empresário Flávio Gurgel Rocha. Quem nunca ouviu falar que o Brasil é o país do futuro? Essa história, infelizmente, já ficou velha. E o Brasil também. Da independência até agora, já se passaram 196 anos. E faltam apenas 4 para chegarmos nessa data tão importante. De lá para cá, já fomos Império e República. Experimentamos 7 constituições, participamos de 10 conflitos armados e ganhamos 5 Copas do Mundo. Nossas constituições duram em média 28 anos, que multiplicado por 1000 chega ao número de vítimas de homicídio apenas no primeiro semestre de 2017. Somos apenas o 125º país para se fazer negócios. Muita burocracia, muita dificuldade para empreender. Talvez entre os 20 países mais hostis ao empreendedorismo. Somos o primeiro do mundo quanto ao custo do judiciário. Então, se a gente somar tudo isso, nós vamos chegar à conclusão que o tamanho da carruagem estatal já é maior do que sua força de tração. Figuramos em 63º no ranking mundial de educação, mas parecemos nos preocupar mais com o 2º lugar no ranking da FIFA. Um pouquinho à frente do 4º lugar no ranking mundial de corrupção do Fórum Econômico Mundial, que assim como a FIFA, também fica na Suíça. Quando você foge do problema, ele cresce e o problema é seu. Qual é o Brasil que você julga adequado à idade de 200 anos? O Movimento Brasil 200 acredita que chegamos no momento de amadurecer. Daqui para frente é uma outra realidade, com o protagonismo do indivíduo. Por que não copia o que está pronto? Por que não pratica aquilo que já funciona? Por que querem reinventar a lâmpada? Deixar para trás a dependência do pai-Estado, deixar para trás o ingênuo debate político. A raiz é a cabeça do eleitor. Nos bares, nas ruas, está se discutindo política. Falta entender que isso aqui é o melhor lugar do mundo e que não é meia dúzia de pessoas mal intencionadas na gestão pública que vai impedir que a gente faça desse lugar o melhor lugar do mundo. Realmente num carro de alta performance com freio de mão puxado. Países maduros e prósperos aprenderam que na política não basta a boa intenção, é preciso ter conhecimento. É preciso embasar suas decisões em experiências passadas da humanidade. E não em utopias. Cara, ninguém é hipócrita. Essas pessoas não são burras. Essas pessoas são inteligentes e elas sabem olhar no seu olho e saber quando é verdade. Vamos passar a falar a verdade. A única fonte de conquistas sociais é a prosperidade. É a prosperidade que inclui. Deixe o brasileiro crescer. Deixe ele ter livre-arbítrio. Fortaleça o indivíduo. Mas é necessário que essas sementes caiam em terreno fértil. E esse terreno fértil é um ambiente de negócios receptivo. E isso, fatalmente, passa pela única forma de construir prosperidade, que é a democracia e livre mercado. Cara, o Brasil está acontecendo e tem gente esperando o carnaval. Alô? Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Ricardo por estar nos acolhendo aqui, nesse momento fantástico, pelo menos para mim. Quero agradecer a esses 3 jovens queridos que se tornaram meus amigos, o Fernando, o Rodrigo, Yuri, feliz do estado da sociedade que tem jovens empreendedores, como os que eu tenho lidado e conversado, para que a gente
pudesse ter esse momento e esse encontro. Agradeço imensamente. Voltar ao Ceará sempre é uma alegria, encontrar tantos e tão bons amigos. E agradecer o dia intenso que nós tivemos hoje de contato. Foi um dia realmente especial. A começar do encontro que eu tive com a nossa operação aqui no Ceará, como aqui foi mencionado, um dos maiores empregadores do Ceará, e mais do que 5.500 empregos, são 5.500 pessoas que encontraram o seu propósito, a sua missão de vida, através da nossa empresa, através da Riachuelo, que é a 15ª maior empregadora do Brasil, mas é, acima de tudo, uma empresa que vive em torno de um propósito e de uma missão. Assim como o propósito e a missão do nosso movimento, do Brasil 200. Há, talvez, 6 ou 8 meses atrás, a gente estava aguardando o cumprimento de um ciclo e confiantes que nós sabíamos mais ou menos o que ia acontecer. 2017 foi o ano onde se completou 100 anos da primeira experiência prática do socialismo. De lá para cá, 70 experiências desse modelo exótico não geraram nada tão diferente do que a gente está vendo na nossa vizinha Venezuela. É um modelo com protagonismo estatal, que mostra, em primeiro lugar, a sua incompatibilidade com o valor fundamental, que é o da democracia. Não existe experiência socialista de mais de 5 ou 10 anos que tenha preservado esse valor fundamental, o que nos dá a certeza de que não existe liberdade política sem liberdade econômica. Mas o tempo foi passando. Hoje nós estamos há pouco mais de 7 meses de uma data muito importante, daí o nome do nosso movimento. Nós sabemos que nós queremos preparar um país que complete 200 anos como nação. Isso acontecerá logo aí, em 2022. Mas este país, se nós vamos ter muito a comemorar ou não, se define agora. É agora que nós vamos eleger o presidente, eleger os governadores, os congressistas, que vão ter sobre os seus ombros a responsabilidade desta grande virada e de recolocar o país nos trilhos de um país normal, de um país que aplique a fórmula já clara de prosperidade, que é liberdade econômica. Não existe outro caminho para a prosperidade que não seja a junção, o feliz casamento de liberdade econômica com democracia. Eu acho que o Brasil 200, que hoje eu tenho a alegria e o orgulho de ter ao nosso lado nomes fantásticos, né, não só do empresariado, porque eu quero deixar claro, apesar de o nosso movimento ter sido apresentado como um movimento do empresário, ele é muito mais do que isso. O Brasil 200 é o movimento dos que puxam a carruagem, da imensa maioria do povo brasileiro, eu arrisco chutar aí 98%, dos que suam a camisa, dos que acreditam, que investem, que apostam e que alimentam esta gigantesca farra em que se transformou um Estado, o Estado brasileiro, nos seus vários níveis, que e quanto mais ele cresce, mais ele se distancia dos seus propósitos. Eu contava de como é que nasceu no meu coração o Brasil 200. Todo mundo tem uma história de horror para contar a respeito da opressão, da irracionalidade que a mentalidade estatizante que se apoderou do nosso país recentemente nos impõe. A nossa empresa fala muito em propósito. Eu acredito que, realmente, ter ou não ter propósito significa... é o que diferencia uma pessoa feliz de uma pessoa infeliz, é o que diferencia uma empresa próspera e bem resolvida de uma empresa mal-sucedida. Mark Twain dizia que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa
são o primeiro dia em que ela nasceu e segundo dia em que ela descobriu o porquê. Eu lembro perfeitamente o dia em que eu descobri por que Deus me colocou aqui nessa missão terrena. Eu estava numa região muito parecida com o nosso querido Nordeste, que era a Galícia, noroeste da Espanha. Uma região pobre como o Nordeste, mas que tem uma bênção que o Nordeste também tem, que é uma enorme vocação têxtil. Aquele momento era do auge da crise do Lehman Brothers. Era pouco meses depois da quebra do Lehman Brothers. A economia mundial, a europeia nem se fala, a economia da europeia é dizimada. A Espanha estava com 25% de desemprego. Mas, graças a esta bênção, que é uma vocação têxtil, a Galícia ostentava uma economia exuberante, pleno emprego, por causa de uma empresa, na época, predominantemente, que era uma empresa que tinha 3.000 lojas, elas no mundo todo, essas lojas despejando pedidos lá na Galícia, e isso garantia realmente um nível de prosperidade ímpar para todas as regiões da Europa. Eu vi claramente, vi também uma peculiaridade que eu aprendi e estamos aplicando aqui, que o elo dessa longa cadeia têxtil, que tem um impacto social brutal, é o elo da costura, aonde, vejo aqui Sério também, que conhece bem as dores aí de ser um industrial têxtil aqui no Brasil, mas o elo da costura tem uma peculiaridade. Com pouquíssimo investimento, 5 ou 10% do investimento do total da cadeia têxtil, você pode gerar 80% dos empregos. E mais do que isso, que é fundamental para uma região como o Nordeste, a costura, uma pequena oficina de costura, ela já atinge o máximo da sua eficiência com 50, 70, 100 funcionários. Ao contrário de uma fiação, de uma tecelagem, de uma tinturaria que tem um compromisso inarredável com escala. Tem que ser grande para ser eficiente. Então, eu vi aquela região da Galícia, os povoados ali se espalhando por Portugal, pequenas oficinas de costura transformando a realidade de pequenos povoados. Ali eu vi claramente, olha, esse processo vai transformar o Rio Grande do Norte, vai transformar o Nordeste. Porque quando a Riachuelo tiver 1.000 lojas, quando ela tiver 40, 50 mil funcionários, hoje somos 40 mil, mas na empresa toda, para cada emprego gerado no varejo, isso significa 5 empregos gerados na indústria. Então, quando a gente tiver 100 mil empregos, significa 500 mil empregos gerados na indústria, em pequenas cidades, através de uma rede de pequenas facções, pequenas indústrias de costura. Então, voltando para cá, existia um óbice ainda da lei da terceirização. Foi necessário guardar esse sonho no meu coração até que não existisse mais nenhum risco legal, né? Foi aprovada a lei da terceirização, apesar de toda a luta ideológica contrária da burocracia trabalhista, que no Rio Grande do Norte é especialmente acirrada. E, quando foi aprovada, nós comemoramos e começamos a tocar para frente o projeto que eu considero o projeto da minha vida, que lá no Rio Grande do Norte recebe o nome de Prosertão. O objetivo, Honório, era fazer 300 oficinas em todo o Rio Grande do Norte. E começamos a inaugurar as oficinas. Mas uma coisa que emociona de ver. O que é uma cidade de 5 ou 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que nunca tinha tido uma carteira de trabalho assinada. Receber as suas primeiras 50 carteiras assinadas. Muda o sorriso das pessoas, a autoestima. Cidades que viviam historicamente de forma humilhante, da caridade estatal, de Bolsa Família, do Fundo Rural, uma elite, muitas vezes, vivendo dos empregos na prefeitura, se revezando lá, mas sem produção. Comunidades inteiras
vivendo dos programas, do assistencialismo. Quando eu tive a oportunidade de ver, depois de alguns meses dessas oficinas operando, o antes e o depois, o poder de transformação de uma palavra que muitas vezes é pronunciada de forma balbuciante, mas tem que ser pronunciada com clareza, porque ela é sublime, que é a chegada do capitalismo numa comunidade como essa. Porque tem muita gente que acha que o Brasil precisa de Estado grande porque nós somos desiguais e porque nós somos pobres. É um ledo engano. Quem quiser, vá ver no Seridó, no Rio Grande do Norte, o poder transformador, numa das regiões mais pobres do mundo, o que faz a chegada da liberdade econômica, a chegada do investimento, a chegada do capitalismo. O primeiro sintoma de mudança é a rua do comércio. Ali começa a aparecer um cabeleireiro, uma oficina de motos, a pequena venda vira um mini supermercado. As bicicletas ou os jegues até são substituídos por motocicletas, os primeiros automóveis começam a chegar. Ou seja, é a transformação, é a prosperidade chegando. Prosperidade que não tem outra fonte senão a capacidade do indivíduo de gerar riqueza, da iniciativa privada. O talento individual não é apenas a melhor forma de gerar riqueza, é a única forma de gerar riqueza. E eu assisti esse processo, vi que a minha missão de vida estava realmente chegando à vida de dezenas de milhares de pessoas, através da capacidade de distribuição da nossa empresa, e realmente dando àquelas pessoas que estavam vivendo entregues há mais de 6 anos, que uma seca inclemente assola o sertão do meu estado. Quando estávamos lá pela 60ª oficina, aconteceu a cena mais deprimente da minha vida, e talvez tenha sido o momento mais triste da minha vida. Saiu de Natal um comboio com 20 viaturas, com as sirenes ligadas, com guardas armados de metralhadoras, numa atitude intimidatória, parecia que iam prender o Fernandinho Beiramar ou o Pablo Escobar. Mas não, o objetivo era apenas intimidar aqueles empreendedores locais que estavam ousando ter a esperança e estavam cometendo o crime de gerar empregos. Eu acho que eles imaginavam que queriam estampar alguma manchete, nos acusando de trabalho escravo ou alguma coisa. Esse era o objetivo, porque hoje tem empresas sendo autuadas por trabalho escravo porque falta papel higiênico no banheiro, ou porque tem um extintor descarregado. Tal é a paranoia desta aristocracia burocrática ideologizada, que, ao invés de se portar como parceiro do desenvolvimento, de estimular quem gera emprego, atinge, por uma motivação meramente ideológica, não faz mais do que perseguir. E é o grande motivo da queda vertiginosa que o Brasil tem tido recentemente. Pois bem, eu queria passar um pequeno vídeo sobre o Prosertão, e depois eu continuo com os próximos passos. Quem diria que o sertão seria o Brasil que dá certo? Uma região esquecida por todos, até mesmo pela chuva, teve a oportunidade de mudar de realidade. E não fez isso pedindo favor para ninguém, fez trabalhando. A indústria de confecção transformou cidades como Seridó, Rio Grande do Norte, em referências de prosperidade. 124 oficinas de costura geraram mais de 5.000 empregos, fazendo desta a região mais rica do Rio Grande do Norte. Meu nome é Mariluce, eu sou funcionária aqui da Guararapes já há 10 anos, entendeu? A Guararapes foi uma empresa que está passando de geração para geração. Minha mãe trabalhou aqui 13 anos, eu estou aqui há 9 anos, eu tenho cunhada que trabalha aqui há 3, 4 anos. Então, assim, a gente precisa disso aqui para viver. É importante, porque através daqui já consegui bastante coisa. Minha casa, bastante
bastante coisa. Tenho um filho, sustento meu filho com o trabalho daqui, então sou muito satisfeita com a empresa. Eu criei 4 filhos com o salário da Guararapes, entendeu? O problema é que essa história está sendo ameaçada pelo Ministério Público do Trabalho, que tenta destruir os sonhos dessa gente corajosa com sua burocracia cruel e matadora de empregos. Às vezes é uma pessoa só que trabalha aqui para manter 5, 7, 10 pessoas em casa, que pagam aluguel. O Rio Grande do Norte já está numa situação precária, é em saúde, é em estudo. E assim, a Guararapes é uma empresa que ela ajuda muito nisso. A gente entra todos os dias para trabalhar e a gente vê a fila de gente lá fora. Se todo mundo ficar desempregado, como é que vai ficar a economia do Estado? Falta de confiança a gente, porque a gente está querendo trabalhar. A gente não quer roubar, a gente não quer o que é de ninguém, a gente quer trabalhar para ter os nossos direitos. Só. O sertão sempre teve que lutar para conseguir sobreviver. E agora, com seus empregos ameaçados, vai ter que comprar mais essa briga. E vai comprar. Chega de sentir fome. Chega de passar necessidade. O sertão está trabalhando, não vai parar de trabalhar e não vai ser a maldade de um burocrata que vai acabar com o nosso sonho. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Esse povo bravo vai resistir para garantir os seus direitos. Chega de injustiça. Simbora, sertão. Vamos trabalhar. Força! Força, meu povo! Foi nesse momento, quando eu vi o meu sonho, o meu projeto de vida ter os seus alicerces abalados pela irracionalidade, por esta burocracia tóxica, que eu fiz algo que deixou a doutora Natália, nossa diretora jurídica, em verdadeiro pânico, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Eu simplesmente contei, eu botei nas redes sociais o que estava acontecendo. Eu não achei que era justo eu sofrer sozinho aquela solidão, aquela dor da perseguição e da irracionalidade. Porque nós temos saída. Nós, a partir da perseguição, a gente foi buscar outras alternativas, né? Foi daí que o meu pai, o seu Nevaldo, que era implacável, ele dizia, não se compra nada de fora que a gente não puder fabricar em Fortaleza ou em Natal. Assim, as fábricas de Fortaleza e Natal chegaram a produzir 90% de toda a confecção que a Riachuelo vendia. A fábrica de Natal chegou a ser a maior fábrica de confecções do mundo, tinha 20 mil funcionários. Isso em 2009. De lá para cá, a Riachuelo quintuplicou. Quer dizer, era para ter se mantido a mesma competitividade, né? Você imagina quantos empregos estariam sendo gerados aqui no Nordeste. Mas essa irracionalidade, né, sem a menor sensibilidade ao elo mais frágil, que é justamente o pai e a mãe de família que perde o emprego. A gente foi para Xangai, importação era 1 ou 2%, hoje é 35%. Tivemos que fazer uma fábrica lá no Paraguai. Mas isso graças à perda de competitividade sem razão de existir. O cerco burocrático de fundo ideológico, né, sem nenhum motivo, né, faz realmente com que nós hoje estejamos, Ricardo, eu não sei quantos viram aqui o ranking que eu acompanho anualmente, e que é o principal indicador gerencial da degradação do ambiente de negócio do Brasil, que é o ranking da Heritage Foundation. Na semana passada, justamente, isso está intimamente vinculado ao que eu estou falando aqui, o Brasil chegou ao fundo do poço, está lá entre os 30 países mais hostis ao investimento. Estamos em 153º lugar, na péssima companhia de Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, ou seja, os países realmente assumidamente hostis à figura do empreendedorismo, à figura do empreendedor. Ao passo que, no extremo oposto, nas primeiras posições,
estão os países do bom senso, os países que liberaram a sua economia, os países de carruagens estatais pequenas, porque um país é a proporção entre a força de tração da sua economia e o peso da sua carruagem estatal. Os países que eu estou falando aí nos primeiros lugares, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, são países de 15%, 20%, 17% de peso do Estado. Isso significa dizer que são economias exuberantes, carruagens que andam rápido, porque tem 80%, 85% de força de tração. O Brasil chegou a 37% recorde de carga tributária, muito recentemente, que já é, de longe, o recorde entre os países em desenvolvimento. O 10% de déficit, que deve ser até superado em 2017, e mais o peso dos monopólios estatais, que constitui também uma forma de imposto que deve estar aí por volta de 5%. Isso quer dizer que a nossa carruagem estatal, nós que competimos com países que têm 80%, 85% de força de tração, a nossa carruagem estatal já é de mais de 50% do PIB. Por isso ela parou. É mais peso em cima do Estado do que força de tração para puxá-la. Isso quer dizer que o carrapato ficou maior do que o boi. E, quando isso acontece, os dois morrem. Então, nós temos, urgentemente, que assumir as rédeas desse processo, porque nós somos a imensa maioria da população brasileira. Nós somos os 98% que puxam a carruagem e ficam apenas com metade do nosso esforço de produção. E, além disso, quando o Estado chega a esse tamanho, a esse patamar de hipertrofia, ele volta-se para si mesmo, ele perde a sua noção de propósito. Ele esquece que ele existe para servir quem está puxando a carruagem, não para atrapalhar e jogar pedras em quem puxa a carruagem. Então, ele fica ensimesmado, e quando existe a não compreensão ou a descrença na sabedoria suprema do juiz mais sábio que existe, que é o livre mercado, acontece esse processo quase risível, que seria até engraçado se não fosse trágico, da hiperregulação que a gente está encontrando. Tudo é normatizado, no detalhe. A gente falava aqui, antes de entrar, descer aqui para o auditório, de uma decisão recente que regula a espessura do colarinho do chopp. Alguém entrou em algum tribunal e recorreu à instância superior que estava se sentindo lesado porque o colarinho estava muito estreito, consequentemente, estava tomando menos chopp. Quer dizer, um juiz que dá um parecer a respeito de uma bobagem dessa, não se dá conta que o mercado resolve essa e muitas outras questões com muito mais sabedoria, muito menos justiça, sem necessidade de intervenção dessa tendência irrefreável que o burocrata tem da judicialização, da regulação de tudo, que é outro fator que fez com que nós tenhamos perdido 50 pontos deste ranking de competitividade da Heritage Foundation e chegado a esta humilhante 153ª posição, figurando neste pelotão dos países mais hostis ao investimento, consequentemente, os países menos prósperos e com pior qualidade de vida. Agora, uma parte boa da história é que, quando eu estava no auge desta angústia, me sentindo sozinho, solitário, achando que o meu sonho, a minha catedral... Aliás, essa é uma história que eu sempre, para entender esse conceito de propósito, que é tão presente na cultura da nossa empresa, que eu falo tanto nele, sempre na primeira palestra de trainees, eu falo de uma historinha onde existiam 2 trabalhadores carregando tijolos, um
com um sorriso nos lábios e outro com a cara de poucos amigos, com a cara fechada. E perguntaram ao que estava com um sorriso, com a cara fechada e sem querer muita conversa com ninguém: o que é que você está fazendo? E ele falou: eu estou aqui nesse meu emprego, isso aqui é um suplício, sol a pino, olha minhas mãos como é que estão, calejadas, fico aqui 8 horas carregando tijolo. E fizeram a mesma pergunta ao outro que estava fazendo exatamente a mesma coisa. E você, o que é que você está fazendo? Eu estou construindo a catedral da minha cidade. Essa é a diferença entre um carregador de tijolos e um construtor de catedrais, mas que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Quando eu vi a minha catedral, aquela que me tirava da cama de manhã, a mim e aos nossos 40 mil colegas, os 40 mil que eu costumo dizer, 40 mil missionários da democratização da moda, porque essa é a nossa missão, democratizar a moda, eu tive essa reação intempestuosa de compartilhar, de colocar nas mídias sociais e, para minha surpresa, eu vi que todo mundo tem um Prosertão na sua vida. Todo mundo tem uma história de horror, de perseguição, de insensibilidade. Então, por que é que nós, que somos 98% da população, que pagamos a conta, que suamos a camisa, que fazemos o cheque, não nos exigimos desta ínfima aristocracia burocrática de 2%? Ora, 2% não, porque tem muita gente boa em cima da carruagem. Existem aí médicos, existem professores, existem policiais, bombeiros, até com salários, muitas vezes, injustos, muito pequenos, que, a rigor, estão puxando a carruagem junto conosco. É uma ínfima burocracia que tem essa visão do nós contra eles. Eles usam de uma técnica secular de dominação. Como é que... E só isso explica, realmente, nós, 98% dos que puxam a carruagem, somos historicamente subjugados por essa aristocracia burocrática. É a técnica do dividir para governar. Jogar uns contra outros. O conflito original marxista é o que é o mais usado. Jogar patrão contra empregado. Jogar empregador, jogar capital contra trabalho. E quando eu cheguei hoje na nossa empresa e vi os nossos colegas naquele entusiasmo, e recebi uma pesquisa que a gente faz historicamente, a gente faz há vários anos, medindo o percentual de engajamento de todas as unidades que a gente faz. A felicidade, né, do time que estava lá, os 5 mil reunidos, na hora do almoço, onde eu dei uma palavra lá para eles, e levei a notícia que me foi trazida pela gerente da consultoria que nos presta esse serviço, que ela estava atônita, nunca tinha visto aquele indicador. Falou que era realmente um recorde mundial nesse quesito de engajamento. 98% de engajamento. Isso me deixou muito feliz, muito emocionado, e mostra que esta falácia, esta balela de nós contra eles é uma bobagem. Capital e trabalho, né, são parceiros na construção da prosperidade, porque é só a prosperidade que garante melhores salários, aumento por demanda de mão de obra e conquistas sociais. Não existem conquistas sociais de outra maneira. Mas é a tática de jogar uns contra os outros. MST contra produtor rural. Onde existe uma faísca de conflito, a estratégia é jogar um balde de gasolina, porque quanto mais esticadas as cordas, quanto mais acirrados os conflitos, mais fácil justificar este grande mediador que se chama Estado, e maior será a necessidade do Estado para mediar. Mas hoje
eu acho que isso é a constatação e é a pregação do Brasil 2000, né? E esta descoberta, eu acho que está se alastrando pelo Brasil, que o real conflito é entre os que puxam a carruagem e os que estão em cima, boletados em cima dela, ainda nos jogando pedras. É esse o conflito original. Nós podemos, de fato, Deusmar, nós podemos mudar esse estado de coisas, porque nós somos, hoje, um governo que tem um país. E nós precisamos ser um país que recorre a um governo do tamanho certo, com o propósito certo, e um governo que volte a se lembrar, eu estou falando a nível, nos vários níveis de governo, um governo que se lembre que ele existe para servir. Da mesma forma que das nossas empresas, a gente acorda de manhã pensando no que é que deixa a nossa cliente feliz, porque se a nossa cliente estiver feliz, tudo de bom acontece. O executivo fica feliz, o acionista fica feliz, o nosso fornecedor tem uma relação lucrativa e duradoura e tudo acontece. Por que não é assim no Estado, no governo, né? Principalmente no plano federal? Porque esse distanciamento do propósito, descomprometimento com o aluno da rede pública, com o paciente da rede privada. Então, eu acho que esta é a nossa responsabilidade. Eu faço uma autocrítica aqui, como empresário, porque nós chegamos a esse estado de coisas, porque nós, empresários, em determinado momento, nos distanciamos de uma missão que é inalienável, que é indelegável, que é a missão de sermos, sim, os guardiões da competitividade. Nós chegamos a este humilhante 153º lugar, porque nós ficamos reclusos na nossa zona de conforto, se é que se pode chamar a empresa zona de conforto num país que é o 153º país mais hostil ao empreendedor e ao empresário. Mas o difícil é os primeiros saírem da moita. O Brasil 200 está constatando com felicidade que todos estão saindo da moita e assumindo, contando a sua história, fazendo o seu protesto. Eu vi anteontem, um colega nosso do nosso movimento, porque nós temos lá uma página do nosso site, das mídias sociais, que conta realmente os casos mais escabrosos de irracionalidade burocrática e como isso atinge a competitividade das empresas. Um colega lá mostrou, isso virou até um artigo na Veja, que pela chamada NR12, que regula aí o ambiente de trabalho na indústria, o site do Amazon, que tem 2.000 tornos mecânicos. 2.000 tornos lá para você escolher. Mas nenhum atende às exigências da legislação brasileira. Se você quiser comprar a maior seleção de torno que pode existir, aliás, de tudo, é no Amazon. Né? Quantos? 5, 10 milhões de SKUs. 2.000 são tornos. Se você comprar um torno na Amazon, ou você tem que trocar a fiação, ou você tem que colocar uma gaiola de arame para impedir que algum suicida bote a cabeça lá e se machuque, ou botar alguma estrutura acústica para diminuir o nível de ruído. Eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho que a coisa atingiu a níveis em que nós temos que sair da moita, assumir as rédeas, porque nós que temos que mandar nesse país. É o empresário que tem esta responsabilidade. Empresários e trabalhadores, porque nós pagamos a conta. Nós não podemos deixar que uma elite burocrata, que passou em determinado momento, que mostrou algum conhecimento em leis, mas muitas vezes são absolutamente analfabetas nas leis que se devem se sobrepor a todas essas leis humanas, porque são leis feitas por Deus, que são as leis de mercado, as leis das relações de causa e efeito, de como a vida funciona. Essas pessoas não têm noção, elas acham que o preço do tomate sobe por causa da nossa ganância, ou pela ganância do produtor de tomate. As pessoas não podem ter a palavra final. E isso vai nos condenar a uma queda progressiva da competitividade. Nós estamos saindo do jogo competitivo. Nós estamos ficando para trás. E a hora de mudar é agora. Então,
meus amigos, essa é o diagnóstico que o nosso movimento está fazendo. Eu acho que nós podemos efetivamente mudar esse estado de coisas. É incrível como um cenário político tão diversificado, com 35 partidos, com dezenas de projetos políticos, até agora não apresentou um projeto para conduzir esse clamor que está acontecendo no coração do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro está melhorando a olhos vistos. O grau de politização, por isso essa década não foi perdida, porque hoje está se discutindo política nas ruas, nos bares, né? A politização é muito maior. O eleitor saiu daquela condição de eleitor súdito, pedinte, de pires na mão, e hoje o eleitor da cintura do losango, aquele eleitor que tem uma relação, né, de igual para igual, de custo-benefício com relação ao Estado. É um eleitor mais cobrador, está pronto para fazer esta mudança. Mas falta o elemento de ligação, que é o projeto político que una os dois contrapontos a este ciclo que ficou para trás, que uniu protagonismo do Estado na economia e uma profunda destruição dos valores mais fundamentais da nossa sociedade, que descambaram para um aumento de 300% da criminalidade e descambaram para escândalos de corrupção nunca vistos no mundo. Isso é uma degradação, um esfarelamento intencional dos valores. É bagunçar para governar. Esta é a lógica do que se chama a chamada esquerda. Protagonismo do Estado na economia e bagunçar para governar nos costumes. O povo está clamando por um projeto que traga o protagonismo do indivíduo, da livre iniciativa, da fórmula daqueles países campeões de competitividade que estão ali nas primeiras posições do ranking que nós podemos alcançar, mas que represente também um contraponto, um basta, nessa tentativa intencional de destruir, de esfarelar os valores mais essenciais da população brasileira. Isso se reflete na criminalidade. Claramente, nós chegamos a essa posição de criminalidade por uma postura ideológica de cumplicidade com o bandido, a socialização da culpa. Da mesma forma que se socializa as riquezas no projeto econômico, se socializa a culpa. Todos são vítimas da sociedade. Ninguém tem culpa. E quando ninguém tem culpa, todos têm culpa, né? Então, as proposições que apareceram até agora, todas parecem dessa falta de coerência. A esquerda, com ideias ruins, sempre traz coerência entre o discurso da economia e o discurso do costume. Mas, do nosso lado, parece que o temor da ditadura do politicamente correto impede que boa parte da classe política se aventure ou se arrisque nesse terreno lamacento dos temas espinhosos, como os que dizem respeito à segurança, à redução da maioridade penal, da preservação de valores, né? Então, a gente vê, acho que talvez depois do fenômeno Macron, que realmente foi uma revolução política na França, o Macron ganhou a eleição, e acho que inspirou muitos dos nossos políticos, com um discurso que era direita na economia, mas esquerda nos costumes. O povo, com certeza, não está clamando por este perfil. Tanto é que meu querido amigo João Dória, com quem tenho muito apreço, eu acho que cometeu este erro, esse tropeço. Ele foi muito bem enquanto estava no plano do discurso econômico, mas ele
pisou em todas as cascas de banana do politicamente correto quando entrou do plano dos costumes, descambando para a esquerda e frustrando boa parte do seu eleitorado. Isso abre espaço para um outro fenômeno, que é um homem que, pelo menos, tem que se reconhecer a coragem que ele tem tido de falar, pelo menos, em temas espinhosos e que, pese frequentemente, carrega demais nas cores, mas, pelo menos, está tocando nesse tema de repressão, de prestigiar a polícia e protesto contra outro instrumento sórdido de dominação, que é a doutrinação nas nossas escolas. É impressionante o que se faz com o intuito de minar as bases da sociedade. Eu peço até... Tem um videozinho que mostra, para não achar que eu estou exagerando, o que é que está sendo feito nas nossas escolas, com o intuito, talvez, do autor mais sórdido da história da literatura mundial, que é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é o homem que disse que o marxismo, o socialismo, não seria imposto pela luta armada, nem no plano econômico. Era preciso minar as bases da sociedade. Era preciso, segundo palavras dele, fazer uma faxina nos valores judaico-cristãos para que pudesse se construir a sociedade que ele imaginava que era ideal daí para frente, né? Então, o Antônio Gramsci dizia que era necessário destruir as 7 trincheiras do conservadorismo. A primeira, a família. A segunda, a empresa. Depois, a polícia. E assim por diante. Ou seja, bagunçar para dominar. Esta é a palavra de ordem. Então, você tem o vídeo... Conseguiu? Ok, o vídeo não está aí. Mas, amigos, era exatamente isso. Muito, muito obrigado. Eu me despeço aí, agradecendo realmente o dia maravilhoso, o empenho e convocando. Quero que vocês acreditem que foi realmente a melhor coisa que eu fiz, apesar de hoje estar sendo processado por calúnia, injúria, difamação, incitação à violência. Quem me conhece de perto sabe o absurdo que é me acusar de incitação à violência. E eu tenho a certeza que nós vamos levar adiante esta corrente de conscientização, porque nós efetivamente podemos, no ano de 1922, comemorar não só 2022 é quando nós vamos comemorar os 200 anos de libertação da coroa portuguesa, mas vamos também comemorar a libertação, 4 anos de libertação, de um instrumento muito mais opressor do que foi a coroa portuguesa no passado, que é um Estado que se perdeu, que se afastou dos seus propósitos e hoje é um instrumento de opressão e de empobrecimento do povo brasileiro. Muito obrigado. Você pode comentar. Agradecemos a palestra do senhor Flávio Rocha.